Hoje eu vou falar duas formas de você reverter a retinopatia diabética. Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina Vitro, que é a sua fonte principal de informações sobre as doenças da retina e também da oftalmologia de uma forma geral. Então aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também comentários sobre alguma dúvida que você possa ter. No dia de hoje nós vamos aproveitar uma pergunta de um seguidor para desenvolver um tema que é muito importante, que é a retinopatia diabética. Esta doença chamada retinopatia diabética afeta muito comumente os pacientes que têm diabetes, seja do tipo 1 ou do tipo 2. Então todo mundo que tem diabetes deve fazer consultas, deve fazer revisões a cada tanto tempo com o oftalmologista. Se a pessoa não estiver tendo nenhum sintoma, não estiver com nenhum problema no olho, o indicado para quem tem diabetes é todo ano consultar com o oftalmologista. Porque se realmente acontecer de surgir a retinopatia diabética, em muitas situações é necessário fazer o tratamento e este tratamento geralmente deve ser feito sem muita perda de tempo para que não chegue a afetar a visão. Afinal de contas, a retinopatia diabética é a principal causa de perda de visão irreversível em pessoas em idade produtiva. Depois há outras que também são muito importantes, como a degeneração macular, o glaucoma. Também pode acontecer glaucoma em jovens, mas na idade em que a pessoa encontra-se mais produtiva, a principal causa de cegueira irreversível é a retinopatia diabética. Então é importante não apenas fazer consultas com o oftalmologista, mas também tentar controlar a diabetes, a hipertensão e outros fatores de risco da melhor forma possível. Para vocês entenderem, a retinopatia diabética inicia no estágio leve, depois o moderado, o grave e depois do grave vem a proliferativa, que é a mais severa de todas, quando existe risco de hemorragia vítrea, hemorragia dentro do olho, descolamento de retina e até de glaucoma chamado glaucoma neovascular, que é um glaucoma muito grave. De uma forma bem geral, quando a pessoa não apresenta retinopatia diabética ou apresenta apenas os estágios muito iniciais como leve ou moderado, o próprio controle, a melhora da glicose e da hipertensão pode fazer não apenas a doença avançar de uma forma muito mais lenta, mas nós observamos sim que alguns pacientes, por exemplo, que estavam descontrolados, se começam a controlar a diabetes, a longo prazo é possível até diminuir um pouco os achados do fundo do olho, ou seja, de uma certa forma regredir a retinopatia diabética. É claro que não há como eliminá-la total, porque a pessoa é muito difícil se curar da diabetes, mas existem sim pessoas que se curam da diabetes, por exemplo, pessoas que eram muito obesas e acabam perdendo peso, conseguem dar uma regulada melhor. E aí é importante fazer um parêntese, pessoas que estavam com a diabetes muito descontrolada, às vezes nem sabiam que tinham diabetes, por exemplo, tinham níveis de glicose em torno de 500, 600 e já estão lá com a retinopatia aparecendo, às vezes já estão com edema de mácula, que é um inchaço na retina. Se controlarem de um dia para o outro a diabetes, é até esperado que no início a retinopatia diabética piore um pouco, porque o organismo da pessoa está tão acostumado com níveis altos de açúcar dentro do sangue que quando diminuem esses níveis de açúcar até piora a retinopatia diabética. Mas isto, apesar de assustar muitos pacientes, é uma piora transitória, ou seja, nós sabemos que apesar de que as pessoas que estão muito descontroladas e controlam de forma rápida apresentarem uma piora no início, algum tempo depois elas vão estar muito melhor do que estariam se não tivessem controlado a diabetes, porque a longo prazo o controle da diabetes é fundamental para desacelerar a retinopatia diabética. A primeira forma, então, e mais fácil de ser aplicada é o controle da diabetes e da hipertensão arterial. E então, realmente, nessas fases bastante iniciais, quando existe um bom controle dos fatores de risco, como a diabetes e a pressão arterial, pode-se conseguir estabilizar o quadro, desacelerar e, ocasionalmente, até reverter, ou seja, diminuir a quantidade de achados de retinopatia diabética no fundo de olho. De qualquer forma, se você está com retinopatia, tem que fazer revisões periódicas com o oftalmologista, porque se houver necessidade de tratamento do olho, é importante iniciar o tratamento o quanto antes. A segunda forma de reverter a retinopatia diabética foi publicada não faz muito tempo
e consiste nas injeções intravítreas de anti-angiogênico. Hoje em dia nós temos vários tipos de anti-angiogênico liberados para uso para edema macular diabético, como por exemplo o Lucentis, a Eylea e o Vabysmo. E esta medicação anti-angiogênica é aplicada através de uma pequena injeçãozinha pela parte branca do olho. Esta gotinha do remédio vai lá dentro do olho e vai se ligar na área doente da retina, fazendo com que os vasos melhorem um pouco a questão da circulação, não fiquem vazando líquido onde não é para vazar e até regredindo os neovasos. Os estudos nos últimos anos têm mostrado que os pacientes que fazem as injeções intravítreas muitas vezes regridem alguns estágios da retinopatia diabética. Ou seja, o paciente que está lá, por exemplo, tratando para o edema macular com injeções periódicas de anti-angiogênico, acabam regredindo, por exemplo, de uma forma grave para a forma moderada. Isto é claro, às vezes não é com uma injeção, mas é com um período longo de tratamento. Tem que cuidar muito porque às vezes quando é suspenso o tratamento com os anti-angiogênicos, a retinopatia volta a florescer, volta a piorar, mas sim, existem muitos indícios de que a injeção de anti-angiogênico não apenas ajuda a tratar o edema macular, que é um tratamento clássico, que é tratar este edema, este inchaço na retina, e isto geralmente se o paciente está com edema, a visão fica muito embaçada e as injeções ajudam a melhorar a visão. As injeções de anti-angiogênico também ajudam a regredir os neovasos, que é naquela forma proliferativa da doença, quando começam a crescer neovasos que podem sangrar, que podem levar a descolamento de retina. As injeções ajudam muito. E também nós observamos que as injeções intravítreas de anti-angiogênico conseguem regredir o estágio da retinopatia, por exemplo, trazendo um paciente que estava na grave para moderada, da moderada para leve, apenas como exemplo. Então estas são as duas formas de tentar regredir a retinopatia diabética. De qualquer forma, o tratamento é sempre a longo prazo, fazendo ou não injeções de anti-angiogênico, fazendo ou não laser. É importante cuidar da glicemia não apenas pelos olhos, mas pelo organismo de uma forma geral, para ajudar os outros órgãos também a funcionarem de forma correta. Então, controle a diabetes, controle a hipertensão, faça o tratamento oftalmológico conforme o seu médico indicar, seja com laser, com injeção intravítrea, e acompanhe sempre de perto. E se houverem sinais de alerta, como por exemplo piora da visão, surgimento de moscas volantes, de sujeira na frente da visão, não hesite em marcar uma consulta sem muita perda de tempo, porque às vezes o tempo decorrido até tomar alguma providência é o que define se vai ser possível ou não recuperar a visão. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina in Vitro.